questão para nós trabalharmos aqui agora. E nós vamos trabalhando o livro, uma frase que eu quero trazer para vocês, para a gente introduzir no nosso estudo, na nossa reflexão. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando, vamos fazendo questões. Isso aqui, gente, é para nós podermos interagir, ok? Pessoal, tá aí, Andréia? Beijo, boa noite. Pessoal, às vezes vai cair na conexão, gente, nós vamos retomando, tá bom? Então, Eliane, beijo, Andréia, Lin. Pessoal que vai entrando, vai comentando aí que tá bem, o som tá bom, o pessoal tá ouvindo bem, ok? Dê um ok, para que nós possamos, que vocês estejam bem, que vocês estejam ouvindo bem, tá bom? André, se quiser passar, falar algum comentário, pode mandar aí, tá bom, querida? Nós estamos aqui acompanhando vocês. Bom, então nós vamos falar um pouquinho do autodescobrimento de Joana de Ângela. Ela diz assim: o reducionismo em psicologia torna o ser humano um amontoado de células sob o comando de sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso, de acordo com o reducionismo psicológico e material, tá bom? A saúde e a doença, a felicidade, a desdita, a genialidade e as patologias mentais, limitadoras e cruéis, não passam de ocorrências estúpidas da eventualidade genética. Queridos, isso aqui significa o quê? Significa dizer que quando a gente coloca, quando a gente quer falar sobre uma teoria material, a gente sabe que é muito redutora essa ideia, é muito pequena. Você achar que a gente nasce no berço e termina no túmulo a nossa vida, porque somos seres eternos. E, de acordo com a doutrina espírita, nós somos seres espirituais, né? E somos seres eternos e o nosso espírito não morre. Nós somos eternos e vamos, quando fazemos a grande passagem, porque a morte não existe. Então, quando fazemos a grande passagem, nós vamos entendendo que essa passagem é apenas o outro lado da vida, conforme disse naquele filme. Quem aqui assistiu O Outro Lado da Vida? Andréia, meninas, Lin, pessoal, Silviane. Quem aqui assistiu O Outro Lado da Vida? Que é aquela moça, né? Aquela mulher casada com um grande médico. E ela perde o seu filho num acidente. Depois ela perde a filha, né? A filha desencarna, o filho também. E ela suicida-se. Ela acaba com a própria vida diante de toda aquela tragédia. Ela não suporta aquela vida sem os filhos e ela se mata. Então, o marido, com todo o amor, com toda aquela paixão, com toda aquela paciência e aquela devoção, ele vai em busca dela. Além da vida, ele vai buscá-la, ele vai atrás para se reencontrar com ela. O filme é lindo. Vocês assistam lá e depois me contam. Coloca aí, meninas, o amor além da vida. Então, é maravilhoso. Então, ela diz assim: os conceitos materialistas, desse modo, aferrados ao mecanismo fatalista, quer dizer, a fatalidade. Aconteceu porque tinha que ser. Porque Deus quis assim. Não é assim que Joana diz. Ela diz o contrário.
cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana, libertando-a das paixões animais e dos atavismos que ainda lhes são predominantes. Atavismos, meus queridos, é quando vem trazido de outras vidas, dos seus ancestrais. Então, ela fala que isso é um atavismo. Por quê? Porque a gente traz essas características, essas personalidades de outras vidas, de outros encontros. Então, quando eu encontro hoje com meu pai, quando eu encontro hoje com quando encontrei com a minha família, minha mãe, os meus irmãos, hoje os meus sobrinhos, hoje a família do meu esposo, os meus sobrinhos do outro lado, os primos, tudo isso foi encontros que nós já tivemos em outras situações, em outras existências, que nos faz conhecer quem é aquele que está do seu lado. Então, às vezes eu pergunto, quem é esse homem que dorme comigo, dorme do meu lado, meu esposo? E aí eu me vejo, quem sou eu diante dele? Quem sou eu dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família de sangue? E hoje essa família que eu construí. Então, às vezes eu me pergunto, será que essa família tem a ver comigo? Será que eu tenho a ver com essa família? Para que eu vim? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, são todas essas questões que eu pergunto para vocês hoje. São reflexões que nós temos que fazer e nós precisamos entender por que motivo nós estamos aqui. E aí, nós vamos falar igual Marlon Requidal. Nós vamos voltar para dentro. Nós vamos voltar para o nosso interior. E ele diz que a pandemia nos ajudou para isso, e eu concordo plenamente. Por quê? Porque quando eu falo, vamos voltar para dentro, vamos entrar no nosso interior, vamos fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, vamos fazer uma terapia online ou uma terapia presencial para nós nos entendermos, para nós nos autodescobrir. É por isso que Joana de Ângeles e eu trouxe para vocês e para nós analisarmos essa questão hoje. Para que nós possamos entender de onde viemos e para onde vamos e o que vamos fazer aqui, qual é a nossa meta, qual é aquele trabalho que essa grande humanidade espera de nós, ou que nós nos propusemos a chegar aqui e fazer no nosso planejamento reencarnatório, ou no nosso projeto familiar espiritual. Então, meus queridos, ou seja, nós só podemos conquistar aquilo que é nosso. Essas verdadeiras aspirações nós encontramos quando entramos dentro de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará, como diz Jesus. É o seu próprio self, de acordo com Jung. A psicologia analítica nos traz e nos ensina, conforme Jung nos traz o seu grande conceito de self, é quando nós entramos em contato com nós mesmos, dentro do nosso próprio si, como dizia uma amiga nossa. Ai, eu vou falar com o meu próprio si, eu vou entrar em contato com o meu próprio si. Não é, minha querida? Então, ela sabe, eu vou mandar um beijão para ela, minha querida amiga mineira. Então, assim, gente, nós vamos entrando em contato com esse meu eu superior, esse meu eu interno,
que vai me ditando as respostas que eu estou precisando. Então aqui Sócrates nos traz e fala assim: o que faz a gente nos autoanalisar são as questões, são as perguntas, porque as respostas, elas vão acontecendo de acordo com as nossas necessidades. E às vezes, quando a gente recebe uma resposta, a gente acha que tá tudo certo. Quando a gente acha que a gente entra numa crise de ansiedade, a gente fala: não, eu vou respirar, eu vou me acalmar, essa crise vai passar. Vai! Só que depois vem outra. E aí eu tenho que me preparar para a próxima crise. E eu tenho que saber por que aquela crise vem. E eu tenho que saber para que eu preciso daquilo. Porque a crise de ansiedade eu tive porque eu tenho ansiedade. Porque eu fico ansiosa. Porque eu entro numas questões, numa preocupação, que isso não me traz saúde, que isso não me traz uma vida saudável. Hoje mesmo, nós fomos no médico, eu com meu marido, a gente foi fazer os exames, né, de rotina, e a pressão dele estava muito alta. E aí o médico pergunta: por que a sua pressão tá tão alta, meu querido? Porque por conta da ansiedade e por conta de tantos afazeres e por conta de tantas questões que a gente busca e que a gente procura. Porque a gente não sabe ficar em silêncio. Não é, minha? Beijo, Sandrinha. Saudade, linda. Beijo, saudade de vocês. Mas, em pouco tempo, já, nós vamos resolver essas questões de pandemia. E eu espero que isso passe logo, não é? E aí, voltando a essas questões que a gente nos faz, que nós entramos nessa autoanálise e nesse autodescobrimento, entendendo tudo isso. Por quê? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte da nossa rotina. Quando nós entendermos que nós devemos ter lazer, que nós devemos ter uma vida social, que nós devemos encontrarmos com os nossos amigos, que nós devemos ter os nossos amores do nosso lado, respeitando, admirando, trabalhando, respeitando os nossos colegas de trabalho, fazendo toda a nossa atividade física, fazendo meditação. Eu falo todo dia para os meus seguidores, eu falo todo dia para os meus companheiros de caminhada. Nossa doutrina espírita nos ensina, Joana de Ângeles, aqui no livro Psicologia Profunda, Jesus nos explica, ele traz para nós em todas as palavras: não anseias pelo dia de amanhã, pois a cada dia basta teu mal. Não te preocupes com o dia de amanhã. Não te preocupes com o que você vai vestir ou o que você vai comer. Porque se Deus deu aos lírios do campo e às aves do céu, que não planta e não colhe o alimento, se Deus deu a eles o grande alimento, por que não darás a nós? Então, meus queridos, isso é falta de fé. Nós devemos acreditar no mundo melhor. Nós devemos acreditar e nos conectar com as respostas que está dentro de nós. As respostas que você busca, meu amigo, minha amiga querida. Vocês buscam essa resposta está dentro de vocês. Está dentro de nós, a partir do momento que
nós possamos nos conectar com essa energia maior, que nós possamos acreditar e nos conectar com essa natureza que existe lá fora, e que essa natureza que existe aqui dentro, com esse cosmo, com esse universo que está dentro de nós. A nossa mente, o nosso cérebro, são milhares e milhares de pequenos cristais que está dentro do nosso cérebro. Deixe que esse cristal se conecta com essa grande energia cósmica. E essa grande energia é a eletricidade que existe na nossa vida. Nós só podemos conversar aqui porque a nossa eletricidade, a nossa energia está ligada. E essa energia está dentro de nós. Essa energia está dentro do seu cérebro, da sua mente. Então, hoje, eu conversando com uma paciente, ela reclamando, falando que estava passando por momentos difíceis por conta da pandemia, estava em depressão e não estava tendo atendimento porque estava muito difícil, as clínicas estão fechadas, os CRAS estão fechados, só estão atendendo casos urgentes. E conforme a sua dificuldade de se encontrar e de poder me encontrar, né, presencialmente, ela me ligou e a gente conversou, fizemos uma terapia online. E aí ela vinha me dizendo da sua dificuldade de se conectar, de fazer a sua oração, de fazer a sua meditação, de se conectar com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, de acordo com a sua religião. E aí eu perguntei, minha amiga, minha querida, eu pergunto para vocês agora, quem é que manda na sua mente? É você ou é a sua mente que manda em ti? Faz essa pergunta para você. Vamos questionar e vamos imaginar. Se nós estamos passando por essa pandemia, se nós estamos passando por crise de ansiedade, crise de pânico, tem pessoas que nem saem de casa, tem pessoas que nem pegam em objetos sem passar a mão no álcool. Claro, tem que passar mesmo. Mas não precisamos de tanta loucura, não precisamos de tanto pânico. Não pode pôr o pé na rua porque tem medo. Use a máscara. Se proteja, passe o álcool, não ponha a mão nos lugares, se proteja quando chegar em casa, deixe o sapato na porta de casa, entra somente com os chinelinhos, tenha cuidado, limpe o pé com um pano, com álcool, pano com a água sanitária, limpe a sua casa, desinfete, mas acredite, que quem manda na sua mente é você. Nós somos pessoas que temos autocontrole. Não é assim, meus amigos? Nós somos pessoas que temos que entender que acima de tudo, acima de nós, acima de pandemia, existe um Deus que nos governa, que nos ilumina, que nos protege e que nos olha, que nos guarda de todos os males, de todos os perigos, de todos os inimigos, de todos os pensamentos negativos, de todas as perdas que nós tivemos. Somente aqueles que estão preparados vão passar por isso, meus amigos. Meus queridos, nós estamos orando pelos nossos amigos que estão doentes. Nós temos muitos amigos que estão doentes, passando por momentos difíceis, mas eu acredito que eles vão superar tudo isso. E eu acredito que essa pandemia vai passar, como passou a febre espanhola, como passou a febre HN1, como passou tuberculose, problemas, muita gente morreu de tuberculose, como passaram várias doenças que nós estamos enfrentando, como passaram e vão passar e vão ter remédios e tratamentos para o câncer, para a AIDS, já tem. E tudo isso vai acontecer de uma forma
maravilhosa e positiva, e que nós tenhamos fé, não é, minha amiga Iracema? Beijo, querida, beijo, Peron, Gi, a todos aí, a toda a família. É isso mesmo, amém, eu acredito, assim seja. Por quê? Porque existe um ser bem maior que nós, que ele está lá, vivenciando junto com a gente tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque ele está dentro de nós, ele está aqui. Ele está lá no vírus, ele está aqui conosco, ele está nos médicos que estão tratando, eles estão tratando, estão nos enfermeiros, estão nos lares de idosos. Abraços ao pessoal do Lar Escola, abraço ao pessoal do São Vicente de Paulo e a todos que estão aí lutando pela sua vida, lutando por uma vida melhor, lutando em tempos de pandemia. Nós temos que lutar pela caridade, pelo amor ao próximo. E, em primeiro lugar, esse próximo somos nós. Nós temos que entender que esse próximo começa com a gente. Porque nós temos que entender que tudo que nós fazemos hoje, nós somos herdeiros de nós mesmos, assim como diz Joana de Ângeles. Tá aqui, gente. Nós vamos estudar em outros vídeos, eu vou fazer outros vídeos para nós estudarmos esse tema, porque esse tema tem tudo a ver com esse momento. Esse tema do autodescobrimento, do viajar para dentro de si, como diz Divaldo Franco, é uma viagem para o seu eu interno, é uma viagem para o seu próprio self, para o seu próprio eu, trabalhar com o seu ego, suas personalidades, suas características, sua sombra. E entendendo, depois nós vamos ler aqui um pedacinho, para nós podermos entender onde está a nossa sombra. E também questionarmos qual é o sentido da vida. Você está aqui para quê? Não é porque eu estou aqui, é para quê? Porque eu sei, nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para fazer um mundo melhor para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos. E essas crianças que estão chegando, elas estão preparadas, elas já vêm com gene diferente, para ela preparar, para ela alcançar e manter essa terra para um planeta de regeneração, que é a próxima escala da superioridade maior, da superioridade do espírito. Então, meus queridos, nós estamos aqui para quê? Para deixarmos um mundo melhor para aqueles que vêm em seguida. Como diz Sócrates, que foi o precursor da doutrina espírita, que veio muito antes de Jesus, para preparar o ambiente, para que quando Jesus chegasse, ele nos ensinasse o amor a Deus acima de todas as coisas, e amor ao próximo como a ti mesmo. Mas primeiro você tem que se amar, não é? Aguinha fluidificada, meus queridos. Primeiro, nós temos que entender o amor. E nós já fizemos aqui outras lives que eu já falei sobre o amor. Nós já fizemos palestras, Divaldo Franco tem palestras maravilhosas, Haroldo Dutra, Rossando Klinger, próprio Marlon Reikdal, acompanhe, gente, ele faz maravilhosamente, ele explica o conhece-te a ti mesmo, o viajar para dentro. Ele fala muitas vezes, fez uma série toda sobre isso. Então, quando a gente fala, ela fala aqui, quando a gente fala desse materialismo, quando a gente acredita que nós somos seres
primitivos, que nós acompanhamos os nossos ancestrais, que nós ainda continuamos com histórias que eles trouxeram lá de séculos e séculos atrás, nós vamos perdendo a nossa evolução. Nós vamos perdendo a condição de sermos pessoas melhores. Meus queridos, eu também estou aprendendo, também não sou melhor do que ninguém. Nós temos que buscar dentro de nós que ainda temos antagonismo, que ainda temos orgulho, que ainda temos vaidade, que ainda temos egoísmo, que ainda temos o ciúme, que ainda temos a inveja de desejar as coisas do outro. Ainda temos tudo isso. Então eu vos pergunto, essa é a nossa sombra, ainda temos ira, eu ainda luto com a minha falta de paciência. Às vezes eu tenho muita falta de paciência. Às vezes eu vejo uma coisa tão claramente e explico, de repente eu perco a paciência. E por quê? E por que a gente discute por coisas desnecessárias? Quer fazer, faz. Mas saibam que tem consequência. Que quando você chegar do outro lado de lá, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você plantar, toda semente que você semear, você vai receber. Não é, meus queridos? Então, tenha cuidado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Gente, eu achei maravilhosa essa frase. Quando eu li, eu falei, gente, eu tenho que passar isso para os meus amigos. Eu tenho que passar isso para os meus familiares. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se hoje eu fumo, se hoje eu uso tabaco, se hoje eu uso álcool, amanhã eu vou ter um problema de fígado, eu vou vir com um problema no meu ser, no meu intestino, no meu pâncreas. Se eu como muito doce, eu vou ter um problema de diabetes. Isso não é hereditário, não, gente. A psicologia profunda explica. A psicologia analítica explica. A psicologia espiritual explica. E a psicanálise também. E a psicossomática do seu corpo. Cristina Cairo, maravilhosa, tem vários livros sobre isso. A linguagem do corpo. Acompanhe, meus queridos. Ela tem vários vídeos falando sobre isso. Sobre todas as doenças que nós buscamos, que nós vamos criando. E assim como pensamentos. Como a gente já falou aqui outras vezes, que todo pensamento que eu emito, eu faço aquele ser, eu crio um ser material e imaterial, como energia. E aquele ser me acompanha. Por isso, quando as pessoas têm telepatia, têm vidência, eles vêm. De olhar para a pessoa e já sabe, olha, a pessoa fuma, a pessoa tem sexo desregrado, a pessoa é promíscua, a pessoa usa droga, a pessoa fala mal dos outros. Isso também é uma maledicência, isso também é um vício. Então, gente, tudo que é exagerado, tudo que passa do limite, tudo que passa do nosso equilíbrio, isso vai deixando furos, vai deixando pontos no nosso perispírito. Então, se hoje eu fumo, se eu tenho todos esses vícios e tenho toda essa vida desregrada, eu vou encontrar amanhã, hoje eu estou Cintiane, eu não sou só isso, eu não sou essa pessoa, eu sou um ser espiritual, eterno. Quando eu chegar no plano espiritual e eu tiver uma outra reencarnação, eu vou ter tudo isso aqui que eu fiz nessa vida. Então, se eu bebi, eu vou ter problemas no meu ser, no meu corpo. Se eu tive uma vida desregrada, não me cuidei, tive um suicídio indireto, inconsciente, eu vou ter na outra vida, eu vou ter que responder por aquilo ali.
Então, meus queridos, não esqueçam. As doenças degenerativas, as saúdes, as felicidades, os transtornos, tudo isso que nós temos é porque nós tivemos condições e de uma nova existência para nós lutarmos, para estarmos aqui e termos uma nova oportunidade de mudarmos, de melhorarmos. Às vezes eu penso, falo, gente, por que eu tenho tanta inconstância? Por que eu entro em desequilíbrio? Por que eu deixo o outro tirar a minha paz? Por que eu deixo a outra situação, então um problema no trânsito, eu perco a paciência? Para que faz isso? Por que não tem um pouquinho de respeito com o outro? Às vezes eu me questiono, sabe? Eu tenho aquelas questões que vocês têm, meninos. Vocês têm, meus queridos, questões que vocês ficam pensando, gente, por que a pessoa joga lixo no chão? A gente já não tem mais condição para isso. Por que hoje na minha vida, hoje com tantas tecnologias que eu tenho, por que tantas coisas que eu ainda tenho tão boas, tão maravilhosas, eu ainda mato os bichos para comer? Eu ainda como carne. Eu ainda bebo álcool, eu ainda me embebedo, eu ainda tô viciada no álcool. Pra quê? Eu estou poluindo o meu corpo e estou desrespeitando os animais. A gente precisa pensar, gente. A gente precisa autoanalisar. A gente não tá falando de autodescobrimento? Então, quando eu me descobrir que eu não necessito mais de todas essas coisas que são supérfluas, eu não preciso mais disso. Eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou estar conectada com a minha alma. Eu vou estar conectada com o meu espírito, com o meu corpo espiritual, meu perispírito. Eu vou estar purificando o meu ser. Porque é isso que os nossos mentores estão do nosso lado para nos ajudar. E sempre fazermos essa autorreflexão. Ok, meus queridos? Então, aqui ele fala assim que tudo isso não são ocorrências do acaso. Não é uma eventualidade genética. E sendo assim, haverá por que ter fé? Não haveria um livre-arbítrio? É uma questão, é um questionamento. Se nós temos o livre-arbítrio, já para a doutrina espírita, tá? De acordo com a causa e efeito, de acordo com as leis universais. Então, se nós temos tudo isso e sabemos que para o espiritismo, isso tem um começo, um meio e não tem fim. Nós somos infinitos. E viemos aqui várias e várias e várias existências para que nós possamos cada vez purificar mais o nosso corpo etérico. Então, meus queridos, nós não nascemos no berço e não morremos no túmulo. Nós viemos de outras galáxias, viemos de outros lugares, ou daqui mesmo, e vamos voltar para outros lugares, ou vamos continuar mantendo a nossa energia na Terra, de acordo com o nosso merecimento. Se você plantar, você vai colher. Se você tem uma mãe difícil, é porque você precisa daquela mãe para aprender a ser uma pessoa melhor. Eu falo isso porque a minha mãe era muito difícil. E a minha mãe era muito enérgica, muito brava. Então, nós éramos criados de forma muito rígida. E aí, eu descobri também, nessa obra, que quando a gente apanha muito quando é criança, é porque em outra vida ou em outro momento a gente bateu muito. Então, todas essas questões nós vamos analisando e nós vamos entrando em contato com essas histórias
do nosso psicológico, do nosso psiquismo, que é alma em grego. Psique quer dizer alma em grego. Entendeu, meus queridos? Então, eu quero chamar vocês para entender tudo isso e para continuarmos com esse trabalho maravilhoso, com as campanhas de inverno. Depois tem a campanha do verão. Depois temos a campanha do Dia das Crianças. Continue com as campanhas, meus queridos. Continue ajudando a VCC, o pessoal o pessoal do Hospital do Câncer, né? O Hospital do Amor. Continue ajudando as campanhas de todo mundo que está aí lutando e trabalhando para levar as cestas básicas para as famílias necessitadas. Os grupos, todos os grupos, nós participamos de vários grupos aí que tá ajudando o pessoal. Se precisar, me chama aqui no privado, no particular, manda recado para mim. Se vocês tiverem alguma doação, roupa, mantas, roupa de criança, roupa de adulto, fralda geriátrica dos idosos, ajudando o albergue, o pessoal do albergue tá precisando, o pessoal das casas do lar dos idosos estão necessitados, meus queridos. Por quê? Porque aqueles eventos, aquelas festas que eram feitas, jantares que eram feitos, não estão fazendo. Então eu peço a vocês, eu deixo aqui um apelo a todos vocês. Quem puder, que entre em contato com a gente e nós vamos fazer trabalhos voluntários, meus queridos. Trabalhos voluntários. Trabalhos de voluntários com costureiras que possam fazer mantas, que possam fazer colchas de retalhos, abrigos de retalhos. A gente vai juntando malhas, moletons, tecidos que o pessoal joga fora. A gente vai juntando, vai unindo a força. Juntos nós somos mais fortes, ok? Deixo a vocês esse apelo para que todos que possam estar aí me ouvindo possam ajudar e possam nos acompanhar nesse trabalho. Porque esse trabalho não é para nós, gente. Esse trabalho são para os filhos de Deus, são para os nossos irmãos necessitados e são para aqueles que estão aí precisando de ajuda, tá bom? Então, nós vamos... eu vou ler para vocês um pedacinho que eu trouxe aqui. Psicologia Profunda, de Valdo Franco, Jesus e o Evangelho. Eu quero deixar essa reflexão para vocês. E vocês ouvem depois. E vocês compartilhem com seus amigos, seus familiares. Porque é muito importante esse pedacinho que eu vou ler para vocês. Esse é falando sobre os conflitos da vida. É falando sobre as tragédias que vão acontecendo na nossa vida. E por quê? Para que nós precisamos e necessitamos disso tudo, tá bom? Ó, ele fala assim. Esse pedacinho, gente, fala aqui, capítulo 5, pois que serão saciados, Mateus capítulo 5, versículo 6. Pois que serão saciados a desgraça real quando existem as tragédias da nossa vida. Há ocorrências que são enriquecedoras por um momento, trazendo alegrias e benesses, para logo depois se converter em tormentos, sombras, escassez, loucura. No entanto, quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair-se a confiança, ao caluniar-se, ao investir-se contra os valores éticos do próximo. Valor ético, moral. Meus queridos, cuidado com isso. Nós temos que melhorar o nosso valor ético e moral. Conosco, com o nosso próximo, com os nossos inimigos, com os nossos familiares. Todos aqueles que estão em nossa volta.
semeando desconforto ou sofrimento, levando ao poste do sacrifício ou à praça do ridículo. A isso chamaremos a desgraça real, as tragédias da vida, porque o seu autor não fugirá da própria nem da consciência cósmica. Então, meus queridos, ouçam Jesus que vem trazer para nós esse trecho que é sobre Mateus, capítulo 5, versículo 6. Então, nós precisamos nos conectar com isso, porque traição, fazer o outro de trouxa, enganar, trair, abandonar o outro em momentos difíceis, tudo isso, a família é muito importante, o teu amigo, o teu colega, o trabalho, o seu patrão, o patrão não abandonar o empregado em momentos difíceis, em momento de desespero. Tudo isso, meus queridos, é importante nós trabalharmos nesse momento e sempre. Porque, como diz Joana de Ângeles, não fugiremos da nossa própria consciência e da consciência cósmica. Isso está gravado no seu livro da vida. O seu livro da vida, isso está gravado na sua mente, na sua memória, no seu inconsciente. Por que acontecem essas coisas com a gente? Por que acontecem coisas que a gente não consegue explicar? Porque existe antagonismo dentro de nós. Porque existe sombras dentro de nós. Então, nós temos que entender que isso é completamente contrário dessas questões materialistas. Nós temos que entender que nós estamos aqui para fazer mudança. E a responsabilidade, a ética e a moral têm que estar andando juntas. São as virtudes. Nós temos que trabalhar as virtudes dentro de nós. E temos que trabalhar as virtudes na nossa vida. Ensinar para os nossos filhos. Sermos exemplos. Meus queridos pais, mães, avós, tios e tias. E aqueles responsáveis mais velhos. Nós somos exemplos dos mais novos. Somos exemplos dessa geração que está chegando. Nós temos que preparar o lugar para eles. Porque eles serão o nosso futuro. Nosso planeta depende deles. E o que você está ensinando? Qual é o exemplo que você vai deixar? Aí é uma reflexão para cada um, tá bom? Queridos, vamos finalizando, que o tempo voou e tudo foi tão rápido. E eu gostaria de agradecer a todos vocês. Gostaria de deixar um beijo no coração de vocês. E trouxe para vocês o profeta, tá? Khalil Gibran, poeta, escritor, filósofo espiritual. E eu gostaria de deixar para vocês esse poema lindo e maravilhoso. Super, super fenômeno, sensacional, que ele trouxe para nós essa noite, né? Que eu trouxe pra gente refletir um pouquinho. E vocês depois busquem aí. Autoconhecimento, Khalil Gibran. E a Lúcia Helena Galvão, ela fala maravilhas e ela explica muito bem sobre isso, sobre a filosofia, né? A luz da filosofia de Khalil Gibran. E eu vou deixar para vocês hoje esse poema lindo. E quero que toque o coração e a alma de vocês. Com todo o carinho que eu preparei. Todo esse nosso encontro para mim é muito especial. E eu espero que para vocês também seja. Ele diz assim. E um homem disse, fala-nos do autoconhecimento. E ele respondeu dizendo, vossos corações têm consciência em silêncio de segredos dos dias e das noites. Porém, vossos ouvidos anseiam pelo som do conhecimento do vosso coração. Quereis saber com palavras aquilo que sempre soubeste em pensamento? Quereis tocar com vossos dedos o corpo nu
de vossos sonhos. E é bom que os desejeis. A nascente oculta da vossa alma deve inevitavelmente brotar e correr murmurante para o mar. E os tesouros de vossas infinitas profundezas precisa ser revelado aos vossos olhos. Porém, que não haja balanças para pesar vosso tesouro desconhecido. E não busqueis as profundezas de vosso conhecimento com um bastão ou com uma sonda. Pois o eu é um mar ilimitado e imensurável. Não digais, eu encontrei a verdade, mas em vez digais, eu encontrei uma verdade. Pois a cada um tem a sua verdade. Eu encontrei o caminho da alma, mas ao invés de gás, eu encontrei a alma andando no meu caminho. Olha que lindo, meus amores. Pois a alma anda por todos os caminhos, e a alma não caminha sobre uma linha reta, nem tampouco eleva-se como um junco. A alma desabrocha como uma lótus de incontáveis pétalas. Meus queridos, que essa noite seja especial para vocês, com seus amores, com seus familiares, com seus filhos queridos, irmãos, família. Quem estiver do seu lado é a pessoa mais especial da sua vida. Se você está sozinho, você é a pessoa mais especial da sua vida. Diante de toda a espiritualidade, diante de Deus, diante de todo o cosmo. Namastê, gratidão. O meu Deus abençoe todos vocês, que encontre o Deus de vocês dentro de vocês, sempre, infinitamente, que nós possamos nos encontrar sempre com essa alegria, com essa energia positiva, maravilhosa, que vocês encontrem a paz. A paz esteja com vocês e a paz de Cristo. Eu vos dou a minha paz. E que essa paz seja eterna e que essa paz seja profunda. Beijo no coração a todos. Um abraço a todos. Até a próxima, até nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Obrigada.